Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX Capítulo 2. Bom, logo após Deus me empurrar para a reencarnação, eu devo admitir que não era o que eu esperava. O que eu esperava era que minha alma já iria para o corpo de uma criança viva e bem. Porém, na verdade, eu tinha ido direto para uma espécie de ovo. Sim, foi isso mesmo, você não escutou errada. E devo dizer, não é uma experiência particularmente agradável. Era como estar suspenso em um lugar onde você não poderia sentir nada. Eu passei por voltar de um ano naquele ovo. A minha primeira lembrança dessa nova vida não era de um hospital em que eu estava, mas sim de uma caverna. Eu estava apavorado. Eu deveria estar no hospital, assim como qualquer criança, mas na verdade estou em uma caverna. Ou sei lá no que caralhos eu havia me transformador, já que literalmente acabei de sair de um ovo. Até que de repente uma quantidade incalculável de informações foram armazenadas na minha mente, fazendo com que eu me acalmasse e começasse a pensar na minha situação em questão. Antares. Ok, acabei de nascer no mundo, e vamos dizer que eu estou com bastante medo. Pra quem não sabe, eu estou no mundo de DXD, eu acho que é ele o único mundo com divindades dracônicas. E segundo, eu estou no início dos tempos, porque simples foi o exato momento que o espaço-tempo foi criado na história, foi quando só havia luz e trevas. Nessa época ocorreu um evento que futuramente seria chamado de o primeiro registro do tempo perfeito. Ser as informações que eu recebi do Senhor do Infinityverse estiveram corretas. Então agora eu sou uma espécie de Deus dragão do tempo. Por quê? Boa pergunta, não sei ao certo o que ele está planejando com isso. Mas quem sou eu para reclamar? Além disso, tem uma coisa que me chamou a atenção. Pelas informações na minha cabeça, ele me transformou em um Deus dragão do tempo. No começo eu não entendi porque ele me transformando na personificação do tempo. Porém, logo após prestar mais atenção nas informações armazenadas no meu cérebro, eu puder descobrir um motivo. Isso ocorreu devido ao fator dele ter fundido uma das 5 magias verdadeiras de Fati ao meu corpo. A magia em questão foi a 5ª magia verdadeira de Fati. A magia do tempo é do calor, ou mais conhecida como a magia azul. Sem contar o fato de que eu pedi o poder do monarca dos dragões, que também era um dragão. Agora é só pensar. O que aconteceria se você juntar-se o poder de um monarca de solo leveling, que praticamente era um deus em nível de força. Agora juntar com uma magia antiga que nem mesmo os deuses de Fati tinham acesso a esse Magicraft de mais alto nível. Agora você me pergunta, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi um Deus dragão do tempo. Agora sim, todas as peças faziam sentido. Isso nos levar ao momento atual. XXXXX nisso aqui estou, de frente com o Deus bíblico daqui. Ele não fazia ideia que eu estaria aqui. Conversei com ele e disse que não faria mal. Ele ficou em estado de pânico quando eu comecei a falar. Pelo que eu pude entender das nossas conversar, ele sabia que existiam deuses superiores a ele. Tipo aqueles que costumam reencarnar pessoas. Mas uma divindade que comandava o Infinityverse.
Isso foi muito chocante para o Deus bíblico. Ele não gostou nem um pouco de mim, mas também não faz nada. Ele não era burro, ele sabia muito bem que se ele fizesse alguma coisa com Ruivo à sua frente, os seus superiores iriam ficar furiosos com ele. A única coisa que me disse foi para não se envolver nos seus assuntos, pois não queria uma aberração dracônica, atrapalhando o desenvolvimento da sua futura facção. Claro, eu fiquei furioso com o que esse arrogante de merda falou. Mesmo que eu tenha me transformado em dragão há pouco tempo, mesmo assim eu tinha meu novo orgulho como um dragão. Não iria aceitar nenhum tipo de ofensa sobre a minha nova raça em questão. Mas também não o posso julgar, afinal de contas. Antares sabia muito bem que o futuro líder da facção dos céus nutria um enorme ódio e desprezo pelos dragões e cobras. Ser o que eu tinha lido na novel fosse verdade, o ódio dele até era aceitável. De acordo com a novel. Nota do Voastria. Rapaziada, agora eu vou contar mais sobre algumas coisas que ocorreram na novel. Nota do Voastria. Gente, essa explicação eu tirei da própria história de DXD, então com toda certeza irá ter semelhanças com a Bíblia. Agora vou com a história. Explicação 1. Conta-se que há muito tempo, Samael foi o autor que influenciou os primeiros humanos, Adão e Eva, a comer o fruto do conhecimento, e foi amaldiçoado por Deus. Isso também é indicado como a causa do ódio de Deus por dragões e cobras. Depois de receber a maldição, ele foi selado na parte mais profunda do submundo. Samael é um híbrido dragão/anjo caído, conhecido como o Devorador de Dragões. Como seu título indica, ele tem a capacidade de destruir outros dragões. A aparência de Samael é descrito como uma grande criatura sinistra com características bizarras, como a parte superior do corpo de um anjo caído, embora com presas na boca, e a parte inferior do corpo de um dragão asiático. No canônico, quando ele foi convocado pela primeira vez pela facção heróica, Samael foi crucificado em uma grande cruz com pregos cravados em várias partes de seu corpo, braços, cauda, asas, etc. Seus olhos também estavam cobertos com uma venda que tinha lágrimas de sangue escorrendo por baixo. Curiosidade: o papel de Samael é semelhante ao de Satanás, sendo a serpente que tenta Adão e Eva comer o fruto proibido e se tornando um dragão após sua queda. Samael é o nome do arcanjo da morte no folclore talmúdico e pós-talmúdico. Ele também é dito ser o principal governante do quinto céu. Samael é o terceiro nome do demiurgo. O antagonista de Deus. Samael significa venom de Deus, veneno de Deus, cegueira de Deus ou Deus dos cegos. Depois desse acontecimento, o Deus bíblico passou a sentir ódio e nojo da raça dos dragões em geral. Esse foi o principal motivo pelo qual ele começou a produzir armas anti-dragões. Armas como, por exemplo, a espada Ascalon ou a própria espada Excalibur. Claro, além de transformar o próprio Samael em uma arma perfeita contra dragões. Logo após aquele cara sair daqui, eu comecei a focar nos meus próprios assuntos. Antares. E agora como eu faço para entrar na minha dimensão pessoal? Diz o jovem em dúvida. A resposta não demorou muito para aparecer, pois logo após eu ter terminado de falar, um enorme portal de cor avermelhada apareceu na minha frente. Antares. Olha, acho que isso responde à minha pergunta, diz o Ruivo ao ver o portal à sua frente. Sem muita enrolação, Antares, entrei, e tenho que admitir que tiver um pouco de receio. Receio que logo morreu quando Antares entrou. Quando entrei, a primeira coisa que eu percebi era que eu estava em uma espécie de corredores. Olhando mais à frente, o Ruivo podia-se ver 3 enormes salas com 3 enormes placas em cima delas, dando-lhe a entender que essas placas mostrarão os nomes das 3 salas em questão. Andando até elas, Antares reconheceu 2 das 3 salas. A primeira sala tinha uma enorme placa escrita Fantasmas Nobre. A segunda placa estava escrita com o nome de Biblioteca Mágica. Mas a terceira era qual ele não entendia.
com outra enorme placa escrita habilidade. Meio confuso com essa sala, o jovem foi andando em direção a ela. Chegando lá, ele viu várias pilastras de aproximadamente 1 metro de altura com um livro de tamanho médio no centro de cada uma delas. Olhando melhor o livro, ele começou a ler e se surpreendeu com o conteúdo do livro. No livro em questão, estava escrito assim: Proteção divina do Deus da Morte. A proteção divina do Deus da Morte, Shinigami no Cabo, Divine Protection of the Death God, era usada antigamente por Teresia Vostria. Ataques imbuídos do poder da proteção divina deixam feridas que não podem ser curadas. O poder da proteção divina aumenta quanto mais próximos eles estão do alvo, e o usuário pode até reabrir os ferimentos que os outros têm se estiverem próximos o suficiente e foram originalmente infligidos por eles. Se a ferida se expandir, o efeito da proteção aumenta. Se a ferida foi um corte leve no dedo e o alvo cortou o referido dedo, essa nova ferida se torna o alvo da proteção. Os efeitos desaparecem se o usuário morrer. Ok, por isso ele não esperava. O ruivo sabia que teria as bênçãos/proteções divinas. Já que o Deus verdadeiro tinha me concedido esse pedido. Mas não espera que fosse literalmente colocar as informações dos antigos portadores na minha dimensão pessoal. Bem, Antares poderia muito bem ver as informações de suas proteções divinas, com a sua bênção do julgamento. A diferença entre esse livro e a bênção em questão, são que a bênção só poder conceder ao usuário uma descrição de outra proteção divina. Mas elas não falavam nada dos antigos portadores desses poderes, igual está no livro. Saído desses pensamentos, o ruivo começou a andar pelos corredores da gigantesca sala. Passando livro após livro, ele já conhecia a maioria dessas bênçãos, já que quase todas elas apareceram na novel. Mas teve uma coisa que o chamou a sua atenção. Bem no final da sala havia uma enorme rocha com alguma coisa em cima dela. Decidindo ir ver o que era aquilo, ele foi andando na direção da enorme pedra, levando alguns minutos de caminhada até chegar. Quando Antares chegou perto o suficiente, ele ficou muito surpreso com o que estava diante dos seus olhos. Bem na sua estava uma espada afundada no chão da enorme rocha. Era uma espada em específica, a lâmina tinha 2 gumes não muito grandes e sua aparência lembrava da época medieval e antiga. Sua aura emanava uma grandiosidade e realeza fora do normal, sem contar a linda bainha branca com detalhes em dourado, em um brilho de luz. Antares segura a espada pelo cabo e a empunha com sua mão esquerda. Enquanto começou a falar: Espada de dragão Raid, Ryuken Reido. A espada que só pode ser sacada contra oponentes que considere dignos ou poderosos de serem usados. Obedeça ao meu chamado, pois a partir de agora sou seu novo portador. Acabe com aquele que ousar interferir no meu caminho, e me guie ao caminho da vitória. Dizia enquanto sacava a espada da pedra. Em resposta, a espada começou a envolvê-lo em uma intensa luz dracônica, extremamente poderosa. Isso só poderia significar uma coisa. A lendária espada Raid, a mesma espada que foi a responsável por ceifar várias vidas ao longo de sua história. Acabou de escolher seu novo portador. XXXXXXX. Logo após sair de seus pensamentos, Antares saiu da sala de habilidades. O ruivo começou a andar na direção das outras salas. Chegando na frente da sala de fantasmas nobres, sem muita demora ele entrou. Logo após entrar, Antares pode ver várias cabines. Cada uma dessas cabines tinha uma arma ou livro. Antares. HMMM, provavelmente a arma ali dever ser de algum espírito heróico, já o livro dever ser a história desse herói. Dizia em dúvida ser questionado se esse livro funcionaria de forma parecida com os livros da sala ao lado. Saindo desse pensamento, o ruivo decidiu começar a explorar essa nova sala. Começando a andar, passando de cabine a cabine, algumas e reconheci outras nem tanto.
Eu andei por um tempo incalculável. Afinal, o tempo parecia não ter efeito nessa dimensão. Porém, independente do quanto eu andasse, nunca chegaria ao fim. As espadas sem fim se estendiam por tudo onde eu poderia ir. Independente do quanto eu andasse, eu nunca senti fome, ou sono, ou até mesmo cansaço, ou qualquer coisa que fosse vital para a existência de um ser vivo. Eu parecia não precisar. Talvez esse seja um dos privilégios de ser um deus dragão. Depois de tanto tempo andando, eu parei, sem saber o que fazer. Eu simplesmente olhei para um cabine, com uma espada no meio ao meu lado. Era uma espada de beleza sobrenatural. Sua guarda era azul com detalhes em dourado, e em sua lâmina tinha escritas que nenhum humano poderia entender, pois mostrava que ela tinha sido feita por mãos sobrenaturais. Era uma espada digna de um rei. No momento em que eu a toquei, eu vi tudo. Quem tinha feito, como ela tinha sido criada e os materiais para isso. Eu vi ela sendo empunhada por seu usuário e todas as técnicas dele entraram em minha mente. Eu vi a história dela e como ela foi destruída. Então eu reconheci qual era essa espada. Era Calibur, a espada sagrada que tinha o direito de selecionar um rei e que no passado tinha sido usada pelo rei Arthur para libertar Britânia. Sem nada para fazer, eu peguei a espada e assumi a posição de seu manejador e repeti os golpes dele. Naquele momento eu senti nojo de mim mesmo. Parecia que eu era uma farsa, que eu estava apenas copiando seu verdadeiro manejador. A própria espada queria me rejeitar. Mas eu não queria isso. Eu não queria ser uma cópia dele e por isso eu fui além. Durante uma quantidade de tempo impossível de calcular, eu pratiquei cada uma das técnicas dessa espada. Eu pratiquei até o ponto em que minhas técnicas tinham superado seu usuário original. Eu pratiquei até dominar, até o ponto em que a espada me reconheceu. Até o ponto em que Calibur tinha me reconhecido como seu mestre. Quando eu percebi que tinha dominado totalmente, eu parei e olhei para a espada, vendo se tinha algo mais a fazer. Para a minha perplexidade, aconteceu algo que eu não esperava. Em minha mão esquerda, outra Calibur apareceu e se retorquiu e assumiu a forma de uma flecha. Sorrindo, eu fiz a flecha desaparecer e coloquei Calibur cravada no chão novamente. Antares. Então eu poderei praticar essas armas quantas vezes eu quiser. Interessante. Olhando ao redor, eu olhei e vi uma quantidade incontável de cabines. Então eu decidi, por mim mesmo, que iria dominar cada uma delas. E isso ocorreu. Durante todo o tempo meu nessa dimensão, eu pratiquei com cada uma das espadas e armas ao ponto de que eu era melhor que seu manejador original. Ao ponto de que todas as armas me reconheceram como seu mestre. Armas como Excalibur, Gran, Balmung, Gaibol, Gaibuid, Gaidearg, Arondir, de todas as armas possíveis. Eu as dominei a ponto de ser melhor que os heróis lendários que as empunharam. Quantas armas eu dominei? Sinceramente não sei. Eu parei de contar depois que ultrapassei de 2 milhões de armas. Olhando para aquele mundo, eu vi que ele mudou. Todo o seu chão agora era coberto por uma grama fina e macia, o céu era um anoitecer estrelado, flores estavam por todo o gramado, aumentando ainda mais sua beleza. A cada espada que eu dominei, eu sentia um mundo mudando, como se ele fosse eu e eu fosse ele. E agora eu tinha chegado à última. Depois de mais uma ver a domina. Quando eu a coloquei no chão, eu olhei para o céu e vi as estrelas brilhando. Era como se elas estivessem me chamando. Existem várias formas de alcançar o céu. Essa dimensão era minha e por isso eu poderia simplesmente voar para lá. Porém eu escolhi uma forma melhor. Correntes surgiram aos meus pés como escadarias que me levaram até o topo. Essas correntes eram uma das minhas armas favoritas, marcadas por uma das amizades mais virtuosas de todo o mundo. Eram as correntes do céu. As correntes de Enkidu, a arma dos deuses que ele deu no seu leito de morte para seu melhor amigo Gilgamesh para sempre o proteger.
Elas simbolizavam uma inquebrável amizade, que ultrapassou todo o tempo, correntes criadas para conter os deuses para que nunca escapem. Quando eu cheguei aos céus, eu notei que as estrelas não eram na verdade estrelas. Eram armas e itens que brilhavam lindamente no céu. Porém não eram espadas, lanças e machados. Eles eram escudos, montarias, joias ou até mesmo palácios que tinha ao fundo. Será que esses palácios são mármores de realidade? Acho que não, bem improvável. Pensou em dúvida ser questionado se estava certo. Mas deixando esse pensamento de lado focando no mais importante no momento. Então eu fiz o mesmo que tinha feito em terra. Eu as usei uma por uma e as dominei. Durante uma quantidade incalculável de tempo treinei com cada uma delas. Até que eu cheguei à última. Era uma bainha. É um luxuoso equipamento feito de ouro e decorado com esmalte azul que mais parece um tesouro para mostrar dignidade e nobreza como uma coroa ou cajado do que uma arma. Não era uma obra mortal. Eu sabia o que ela era. Era Avalon, a bainha sagrada e coroada da espada do rei Arthur Excalibur. Era a utopia sempre distante a qual o rei Arthur sonhava. Eu não precisei fazer nada. No momento em que eu a olhei, a bainha veio até mim e me aceitou. Eu tinha dominado e sido aceito pela Excalibur, e portanto a bainha da espada me aceitaria. Então um flash de luz me cegou e quando apagou eu me vi novamente no chão na frente à porta de saída. Olhando para trás eu pude verificar que tudo estava no mesmo local, como se nada tivesse sido mudado. Saindo da sala de fantasmas nobre, eu vou andando em direto da biblioteca mágica. Enquanto estava a ir até ela, comecei a sentir um enorme cansaço no meu corpo. Antares. Olha para Asics, depois de dominar tantos fantasmas nobre, meu corpo finalmente ser casou. Será que tem uma cama nesse lugar? Como ser dimensão de bolso lesse minha mente. Uma enorme cama de casal apareceu na minha frente. Sem muita enrolação, o ruivo ser jogou-se na enorme cama e na mesma hora caiu no sono. Enquanto isso, no subconsciente de Antares, enquanto dormia, o ruivo sentiu algo estranho. Depois que ele fortaleceu a conexão com os seus fantasmas nobres, pois os dominar, ele sentiu uma energia dourada que era mais fraca, mas ao mesmo tempo familiar. Ele sentiu sua consciência ser puxada para outro local, pensando ser seu novo mundo interno / mamoré de realidade. Ele não ofereceu nenhuma resistência, até ver que estava em outro lugar muito diferente. O local se assemelhava a um jardim, com diversas plantas, e o mana no ar era muito maior, denso e puro do qual Antares estava acostumado. Outra coisa era que o local irradiava de emoções positivas. Para o ruivo, esse lugar seria a melhor definição do paraíso, um local em que nenhum humano deveria pisar, pois esse local era sagrado. Olhando ao redor, o ruivo avista uma enorme torre de aparência sem fim. Ela era como uma das torres de épocas medievais. Não vendo outro local para ir, Antares andou pelos imensos campos de flores que davam uma boa sensação de paz espiritual e tranquilidade. Chegando perto da torre, havia uma porta de madeira. Abrindo-a com cuidado para tentar não alertar algum inimigo, o ruivo entra na torre. O seu interior parecia de uma casa antiga, com diversas coisas medievais, além de ter objetos mágicos. As paredes tinham várias runas entalhadas em uma linguagem que Antares não sabia o que era ou o que queria dizer. Mas, pelas escrituras, poderia ser dizer que eram runas Lefal. Subindo os degraus da torre, Antares ouviu um som no andar de cima, até ver um homem de roupas brancas, com longos cabelos brancos, segurando um cajado de flores. Ele parecia estar discutindo com um animal. Ou era um esquilo. Se aproximando mais, Antares vê o homem parar de tagarelar, e mover as suas costas, virando de frente para o jovem à sua frente. O esquilo também nota a nova presença na torre e encara Antares, até o homem misterioso dizer:
Ora, parece que temos uma visita. Já faz bastante tempo que não vejo alguém, ou alguém me visitar. Disse distraidamente olhando o garoto. Antes que o ruivo pudesse dizer algo, o homem se apresenta. Seria uma falta de educação, não me apresentar para uma visita. Meu nome é Merlin, um mago das flores. Se apresentou, enquanto balançava o cajado, fazendo flores surgir ao seu redor, dando uma apresentação dramática. Se não fosse pela criatura que se jogou no mago, acertando chutes no rosto de Merlin. Vendo essa cena, Antares só pode perguntar o que estava acontecendo e onde estava. XXXXXXXX.